Estamos vendo esse espelho de água, que é a água represada em um açude, em um pequeno açude chamado de barreiro. E há muita confusão entre açude e barragem. Tudo que barra correnteza de água é barragem. Mas existe, na prática, uma diferença entre açude e barragem. O açude é uma parede de terra, usada como obstáculo para barrar a correnteza de água de um riacho, de um rio. E o excesso de água, para transbordar o excesso de água e não estourar o açude, constrói-se um sangradouro para a fuga da água em excesso, que é uma parede de alvenaria em uma das extremidades da parede de terra. Então se faz uma parede de alvenaria, pedra, cimento, cal, porque senão a água que vai sangrar, que vai passar com grande intensidade aí, a água excessiva, toraria se fosse feito no chão. Criava uma calha, como ela faz ao construir a calha de um riacho, de um rio. A água corrente em grande pressão. Então se faz uma parede de alvenaria. E barragem é uma parede de alvenaria, de cimento armado, de pedra, como a gente está vendo aqui nesse sangradouro. E o excesso de água transborda sobre a parede da barragem. Então, na prática, existe uma diferença entre barragem e açude. Mas nós estamos aqui no semiárido nordestino. E semiárido, na linguagem humana, na literatura ambiental humana, significa uma área que chove pouco. E, consequentemente, tudo no lugar, em termos de vida, está relacionada com essa escassez de água. Como a gente sabe que toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas, significa dizer que semiárido é um lugar que chove pouco. Mas o que é chover pouco? O homem brasileiro, na literatura ambiental, classificou como semiárido uma área da terra onde chove de 300 a 500 milímetros por ano. E aqui nós estamos então numa área semiárido oficial. E estamos num município que tem 253 quilômetros quadrados de território e tem 181 açudes desse tamanho, que, como a gente disse, chamado de barreiro. Então nós calculamos, visitando todos esses açudes desse município, que existe 2 milhões desses reservatórios, dessas obras hídricas, em 800 mil quilômetros quadrados da terra, da área da terra chamada de semiárido nordestino. 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. E aqui 253 quilômetros quadrados tem 181 desses pequenos açudes. E nós calculamos que um açude desse, quando cheio, tem no máximo 500
metros cúbicos de água armazenado. 500 metros cúbicos. Se tem 180 açudes desse no município, podia-se dizer que existe 1 milhão de metros cúbicos armazenados nesse município. Mas um açude, só se constrói um açude, a condição número 1 é ter um rio ou riacho com água corrente, que no caso daqui dessa área, que são rios secos ou rios temporários, quando tem água corrente em um determinado período do ano, que é na época das chuvas. Mas nem todo inverno faz com que tenha água corrente no riacho. Primeiro porque quando a chuva se precipita, vai ser uma parte absorvida pela terra, uma parte absorvida pelas plantas e extraordinariamente uma evaporação, uma perda de água por evaporação, que corresponde a 4 litros de água, ou é equivalente a 4 milímetros de chuva que desaparece da área por dia de 24 horas. Então aqui nós citamos alguns vetores que faz com que não tenha água corrente no riacho, no rio, e portanto não haja represamento de água no açude. Nós estamos vendo essa pequena represamento, que deve ter no máximo 150 metros cúbicos de água, só enchendo o porão do açude, que é proveniente de uma situação extraordinária de chuva nessa área. Quando choveu de 8 de novembro de 2023 até 3 de janeiro, recentemente, de 2024, 300 milímetros. E embora um período desse que passa de 50 dias, a chuva mantiveram o solo permanentemente úmido. Que significa dizer que se o solo está úmido, qualquer chuva precipitada vai ter água corrente das partes altas para a parte baixa. No caso dos altos, as margens do riacho, para a calha do riacho, água corrente. Pode-se dizer que durante esse período tivemos provavelmente 3 vezes água corrente nesse riacho. Vinha a chuva, abrejava o terreno, era absorvido pelas plantas, e as plantas já estando verdes absorvem menos água, de modo que foi possível correr água nesse riacho temporário, morto durante 3 vezes, de novembro de 2023 a janeiro, 3 de janeiro de 2024. E para quem não sabe, quando se fala 300 milímetros, significa que cada metro quadrado recebeu 300 litros de água. É como se fosse uma lâmina d'água de 30 centímetros. Só que isso aconteceu durante um período que, como a gente disse, de mais de 50 dias. Então, 300 milímetros dividido por 50 dias. São 6 milímetros de água por dia. Ou seja, uma lâmina de água de 6 centímetros precipitado de chuva. Mas, como a gente disse, se você somar a água desses 180 açudes cheios, não seria exagero dizer que corresponde a 1 milhão
de metros cúbicos, mas quando a gente citou aqui as perdas de água, significa dizer que não existe água no município, nem para se beber, e aqui o beber se refere ao abastecimento urbano, e todos os animais e gado que existem no município. E também não existe para se fazer agricultura, ou seja, produção de alimentos. Significa dizer que a água armazenada nesse município não é suficiente para libertar essa área da condição de semiárido em processo de desertificação. E o mais importante nos parece ser dizer que esse município, a área rural e urbana, é abastecida pela água que vem do açude Armando Ribeiro Gonçalves a 124 quilômetros de distância, que é o mesmo lixo líquido que está aqui. Quer dizer, enquanto aí tem toda a qualidade de excremento de animais, de restos de animais que morreram, toda a qualidade de sujeira, e até o isopor do progresso do homem está ali, significa dizer que não é água. Ou melhor, é água no estado lixo. A mesma água que existe lá no açude Armando Ribeiro Gonçalves, no Riaçu, que a empresa de abastecimento traz através de canos, grande dispêndio de energia para transportar a água de lá para cá. E o único tratamento que tem na água lá é a introdução de cloro, que é um ácido que a empresa injeta na água do abastecimento urbano para matar toda variedade de micro-organismos, agentes patogênicos que causam doenças diversas, não só no homem, mas também nos outros animais e até nas plantas. E ele bota o cloro, que, como a gente disse, é um ácido, que eles chamam isso de tratamento. Não há filtragem, sistema de filtragem, a não ser que o homem possa comprar a parte e colocar em casa, o sistema de filtro. Então não existe propriamente o tratamento, mas enquanto isso, como a gente sabe, a água da chuva não tinha nada disso que tem aqui nesse buraco. Quando ela se precipitou no chão, na litosfera, hidrosfera, aí adquire dezenas de elementos estranhos a partir do barro, da argila, que faz a água ficar barrenta, minerais, porque a molécula de água é solvente e substrato da natureza, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Adquire lixo!